Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo aqui sobre um assunto polêmico que sempre aparece nas gestões públicas municipais, não em todas, obviamente, mas em algumas e tenho visto já tem uns bons anos. É a questão do volume de recursos gastos com contratações de shows de bandas caras. E aí, para a gente conversar sobre isso, a gente vai separar a questão de valor e a questão da possibilidade. E aí, qual é a questão? Tem muita gente que fala assim: a prefeitura contratou uma banda por 300 mil reais. E essa banda, ela não vale esses 300 mil reais, ela não tem esse valor. Bem, a questão de valer ou não, ela é subjetiva até certo ponto. Como assim? Para mim, talvez assistir um show de uma determinada banda, nem de graça eu iria. Mas para algumas pessoas, talvez iriam e pagando muito caro. Tem gente que passa a semana na fila, não é isso? Já deve ter visto gente que acampa para poder comprar ingresso. Então, o que vale para mim nem sempre vale para o outro. Então, vamos supor, eu vou assistir um show de uma orquestra. Bem, eu vou pagando. Tem gente que não vai nem de graça. Então, o valor, ele é subjetivo, mas tem uma questão aí. A prefeitura, ela está pagando, por exemplo, 300 mil no show da minha banda, por exemplo. Será que eu valho 300 mil reais? É muito simples a gente apurar isso. É só verificar se algum outro lugar já me pagou 300 mil reais. Vamos supor, eu tenho feito shows por 30 mil reais, já fiz em 20 cidades por 30 mil reais. Aí por acaso eu vou até a sua cidade e cobro 300 mil para fazer o mesmo show? Então aí nós temos um problema e ele é objetivamente apurado. O mercado não me valoriza 300 mil reais no show, porque que a sua cidade vai me pagar 10 vezes mais que o normal? Então aí já temos um parâmetro objetivo. E resumindo, comparar com notas fiscais já emitidas por outras pessoas jurídicas ou físicas, né, mas de preferência outras prefeituras, que tenham pago por aquela banda. E aí você vai ter que ficar esperto, porque eles vão começar a inventar algumas desculpas do tipo assim: mas na cidade pequena foi só o show, já na minha cidade foi montagem de palco, iluminação e mais sabe-se lá o que. E aí você tem que estar atento à comparação de coisas iguais. Se você for comparar montagem de palco, música, iluminação, não dá para comparar com preço só de show, né? E aí você tem que separar as coisas e provavelmente vai ter um erro aí. Isso vai ser uma desculpa, mas provavelmente vai ter algum problema. E outra coisa também, além da questão da licitação, né? Por que fez, por exemplo, uma inexigibilidade para a banda, mas embutiu ali o serviço de palco que poderia ter sido licitado? Enfim. Agora, outra questão é da possibilidade. Como assim? Bem, tem a parte jurídica e a parte do dinheiro, né? A parte jurídica vai dizer que você precisa verificar se aquele gasto está autorizado nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 15, 16 e 17. Basicamente, esses artigos vão dizer que todo gasto precisa estar compatível e amparado na lei orçamentária, compatível com a LDO e com o PPA, e tem que ter uma declaração do ordenador de despesas falando isso. Então, se não tiver compatível com as suas leis orçamentárias, aí você já vai ter um grande problema. A não ser que o valor seja pequeno, e aí eles vão dizer que é um valor insignificante, ou melhor dizendo, irrelevante, mas ainda assim nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o parâmetro definido na LDO. Então não tem saída. Tem que olhar a Lei de Diretrizes Orçamentárias para isso. A outra questão também dentro disso é a questão mais óbvia de todas. A sua cidade tem dinheiro para bancar uma banda tão cara? Tem recursos para isso? 300 mil reais para a cultura, senão não vai ter nada na cultura. Mas espere aí, como é que está a questão dos exames? A questão das consultas, a questão dos remédios, transporte escolar, merenda escolar? Caio, mas aí são recursos vinculados. Não, existem recursos vinculados que são obrigatórios de serem gastos em algumas áreas. Mas eles são suficientes? E alguém pode me dizer, mas na cultura também há recursos vinculados. Mas ainda assim, por exemplo, 300 mil para shows. Será que não seria mais inteligente contratar 10 bandas locais para dividir 30 mil para cada? Ou mais, né? 30 bandas locais para dar 10 mil para cada, distribuir a renda? Enfim, tem que avaliar se o seu município tem condições mesmo. E tem muita cidade aí seguindo aquela fórmula lá do Império Romano, né? Pão e circo.
dar comida e dar show, dar espetáculo, que aí os eleitores vão ficar satisfeitos. Olha, isso não é íntegro. Então vocês fiquem atentos à questão da possibilidade. Não é porque tem ali 300 mil que queira dizer que esteja dentro das suas prioridades. Prioridade tem que ser cumprir o que está na Constituição, e é óbvio que ela fala da questão da cultura, né? Mas isso aí você vai usar o seu bom senso. Você sabe que é mais urgente pagar a cirurgia para quem está precisando de cirurgia, concorda comigo? Eu, por exemplo, tenho vontade de de realizar alguns gastos, mas não são as minhas prioridades. Dentro das minhas possibilidades, eu tenho que definir as minhas prioridades. E, obviamente, eu deixo de fazer algumas coisas que eu gostaria para priorizar aquelas que eu preciso. Da mesma forma, o seu município. E aí algumas pessoas vão vir com desculpas. Por exemplo, mas aí na área do turismo a gente precisa atrair bandas, trazer bandas muito conhecidas para trazer muito público para o município. Tá, mas alguém fez a conta do retorno que esses shows dão em arrecadação, movimentação da economia local? Se você contratar uma banda de 300 mil, quanto que isso vai representar de mais dinheiro circulando na sua cidade? 1 milhão? Tá, talvez valha a pena. Mais uns 50 mil, então você vai gastar 300 mil para ter mais 50 mil circulando? Enfim, façam essas contas, mas lembrem-se, a possibilidade, não é porque você acha bonito que você gostaria de ter muita gente na sua cidade, que vocês têm condições financeiras de realizar esse gasto, né? Então, para mais dicas como essas, assistam nossos canais, acompanhem nossos vídeos, tanto no perfil no Instagram, como no nosso Facebook e no YouTube, o perfil do projeto Vereadores Sensatos. E você que ainda não é vereador, mas que concorda com o que eu disse, você está convidado a se candidatar. Precisamos de boas pessoas na política, nós somos uma democracia, nós contamos com a parte representativa, então nós vamos eleger representantes. É melhor que os bons se candidatem, caso contrário, pessoas menos bem intencionadas ocuparão os espaços. Não existe espaço vazio na política, você está convocado a se candidatar. Estamos à disposição para te ajudar. Um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite.